Olá, irmãos, paz em Cristo. Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a parábola do semeador, que ela está lá em Mateus, capítulo 13. Eu vou ler ela para vocês, irmãos. Naquele mesmo dia, a tradução que eu estou lendo aqui na Bíblia é a NVI, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Continuando, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não haviam muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas saiu o sol e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Jesus respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Continuando, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu, quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando-a infrutífera.
E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, irmãos, gostaria de falar sobre a semente que caiu em terreno pedregoso, irmãos. Quantas pessoas à nossa volta, irmãos, a gente não conhece que elas conhecem a palavra, elas recebem a palavra com alegria, conhecem Jesus, mas por alguma razão elas não têm raiz em si mesmas. E por elas não ter raiz, irmãos, a semente, ela até brota, mas ela cresce um pouco e depois a planta seca e morre, irmãos. Secar, a palavra ela começa a se dissolver no coração dessa pessoa, até que não há mais a palavra no coração dela, irmãos. Né? Quantas pessoas a gente, na nossa volta, né, a gente não conhece muitas vezes que tem esse tipo de coração. Isso é muito triste, irmãos, porque são pessoas que talvez não sejam salvas, entendeu? Antigamente, irmãos, era muito comum, né? Eu vou falar por experiência, pela minha experiência, muitas pessoas eram criadas num lar católico, né, um lar cristão. A pessoa fazia todos os ritos, né? Primeira comunhão, crisma, e por aí vai. Entrava na adolescência, vida adulta. Quando já entrava na adolescência, já meio que abandonava já a palavra. Quando entrava na vida adulta, abandonava de vez. A palavra não criou raízes na pessoa. Acaba se tornando o cristão não praticante, né? Muito comum, antigamente a gente perguntava, qual a sua religião? Eu sou um cristão não praticante. Eu sou católico não praticante. Eu sou não praticante, né? Em outras palavras, irmãos, nada mais é do que a semente que caiu no terreno pedregoso, né? Então isso é muito triste, né, irmãos? São pessoas que a gente não sabe, né, se serão salvas, né? Só a misericórdia de Deus, né, para conduzir elas novamente para o caminho da verdade, irmãos. E eu sou um exemplo delas, irmãos. Eu era católico não praticante, né? E eu estava muito longe de Deus, muito longe. A minha adolescência foi longe de Deus, vida adulta. Eu sou cristão há pouco tempo, irmãos. Não faz 2 anos. Mas foi por uma misericórdia do Senhor, Ele me tirar do caminho e ir me conduzindo para o caminho da verdade, irmãos. Porque eu não sou católico, né? Eu sigo a Bíblia. A Bíblia para mim é o único parâmetro, né? Mas se hoje eu sigo a palavra, irmãos, se hoje eu estou nesse caminho, não veio por mim, não veio por mim, irmãos, porque eu também era uma semente que caiu num terreno pedregoso, irmãos.
Eu também fui uma semente, irmãos, que o maligno tentou roubar. E eu também fui, irmãos, uma semente que os espinhos também a sufocaram. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que o Senhor matou os espinhos que tinham à volta, secou os espinhos, que o Senhor de alguma forma fez com que o terreno pedregoso se tornasse um terreno abundante em terra. E o Senhor foi tão misericordioso a ponto de impedir com que as aves não conseguissem levar a semente. E pela glória de Deus, irmãos, hoje eu estou seguindo a palavra, pela glória de Deus. Isso não veio de mim, irmãos. Não veio pela minha vontade, mas pela vontade do Pai, de Jesus Cristo. Então, irmãos, para fechar o vídeo assim, uma bênção de Deus, a maior bênção de Deus, irmãos, é o Senhor conseguir alcançar esses 3 tipos de corações que estão nessa palavra aqui, irmãos. É a maior bênção de Deus. A maior bênção de Deus é o Senhor impedir com que Satanás leve as sementes. A maior bênção de Deus, irmãos, é fazer com que a semente saia do terreno pedregoso, é fazer com que os espinhos não brotem. A mão de Deus, Deus é soberano e Ele faz o que quer, irmãos. E assim, não há uma regra. O Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Basta o olhar, Ele inclinar o olhar dele, irmãos. Ele faz, porque Ele é Deus. Não existe uma regra, um parâmetro para Deus salvar uma pessoa nesse ponto que é algo fora da nossa compreensão, mas aos nossos irmãos cabe a gente mentalizar por eles coisas boas, para que o Senhor consiga converter, né, esses corações, fazer com que essas sementes caiam, se transformem. Amém, irmãos? Eu acho que é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Que a paz do Senhor esteja com vocês, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.